Fala, Fogão! Confirmando aquela tese de que o botafoguense não consegue ter um dia de sossego em relação ao Botafogo, o jornalista Thiago Veras, da Super Rádio Tupi, trouxe uma informação nessa segunda-feira que a gente tem muito a lamentar. O Botafogo está perdendo um destaque da sua categoria Sub-17 por conta de não chegar num acordo para a assinatura do primeiro contrato profissional. Já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é o protesto da torcida do Botafogo na saída do Nilton Santos, para poder externar essa revolta pela péssima fase do Alvinegro no Campeonato Brasileiro. Os jogadores voltaram de viagem nessa partida contra o Santos lá na Vila Belmiro, e aí quando foram sair do estádio, tinha ali um grupo de torcedores externando a sua revolta, protestando em relação a essa péssima fase do Botafogo. Para fechar, eu quero destacar que o jornalista botafoguense Arthur da Pieve, ele comparou o Botafogo ao Ibis, dizendo que se o Botafogo enfrentasse hoje o Ibis, que já foi considerado durante muitos anos o pior time do mundo, enfrentaria sérias dificuldades. Tudo isso eu vou comentar em detalhes, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, é sempre muito importante, isso ajuda o canal. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente alcance a marca dos 5.000 inscritos. Estamos caminhando nessa direção e se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar é justamente o protesto de parte dos torcedores que foram lá no Nilton Santos, para poder tentar ali externar sua revolta para os jogadores do Botafogo, que mais uma vez saíram derrotados no Campeonato Brasileiro. 2-1 para o Santos, num jogo que, sinceramente, quando o Santos quis jogar futebol, o Botafogo sequer viu a cor da bola, não conseguia nem chegar perto da área do adversário. A torcida foi lá no Nilton Santos, protestou, tem vídeos aí circulando na internet, você pode encontrar facilmente. E, obviamente, faz todo sentido aqui o torcedor nesse momento de revolta, vendo o time se afundar cada vez mais, empilhar derrota atrás de derrota, o torcedor logicamente chega num ponto que não aguenta mais. Claro que a gente sente raiva, sente indignação e também sente indiferença, algo muito ruim para qualquer torcedor. Quando você chega no ponto de sentir indiferença em relação àquilo que acontece dentro de campo, você nem consegue mais se revoltar, e boa parte da torcida do Botafogo já chegou nesse estágio, isso é muito ruim. É um sentimento muito ruim mesmo, que nenhum torcedor deveria sentir. O Botafogo realmente está conseguindo matar, pelo menos durante um período, a paixão do seu torcedor. Outro ponto que eu quero destacar é justamente a fala do Arthur da Pieve, jornalista botafoguense, que fez esse comparativo, dizendo que se o Botafogo hoje encarasse o time do Ibis, que já foi considerado durante muitos anos o pior time do mundo, enfrentaria sérias dificuldades. Isso porque o time do Botafogo é muito fraco, talvez o pior time da história, Não tem como a gente negar, os números estão aí para comprovar. Com toda certeza está pelo menos no top 3, eu pelo menos nos meus 34 anos. Nunca tinha visto um time do Botafogo conseguir perder 11 jogos em 12 disputados. A primeira vez que eu vejo isso na minha trajetória como torcedor do Botafogo. E olha que eu já vi muita coisa, hein? Já vi muito time ruim do Botafogo, mas o desse ano tá de parabéns. Pediu para ser ruim e fez aquele eco assim, sem parar. Sinceramente, é inacreditável o que a gente vê nessa temporada. E por conta disso, o Arthur da Pieve, externando a sua revolta também, com as palavras, ele buscou ali fazer esse comparativo, justamente porque quando você pega o time do Botafogo hoje, com toda certeza nas estatísticas, pegando todos os times do planeta, sem a menor sombra de dúvida, o time do Botafogo tem entre os piores do planeta. Nesse momento não tem como a gente negar. E daí a gente vai seguindo, porque não tem a menor perspectiva da gente ver uma melhora nesse time do Botafogo, embora o Barroca sempre fique com aquele discurso de que a gente tem que ter coragem, personalidade, tem que conseguir trabalhar em nível alto de excelência para reverter essa situação, dizendo também, por incrível que pareça, que ele ainda acredita que enquanto matematicamente for possível, ele vai acreditar até o fim para tentar tirar o Botafogo dessa situação. A gente não consegue vencer uma mísera partida, que dirá conseguir escapar da zona do rebaixamento. Enfim, o Arthur da Pieve nessa comparação não está muito errado não. A gente tem que reconhecer, é triste a gente tem que reconhecer isso, porque naturalmente o Ibis sempre foi motivo de brincadeira, pior time do mundo, o Ibis que nas redes sociais fica tirando onda com todo mundo, para fazer justamente essa brincadeira, já que eles gostam dessa alcunha de pior time do mundo, eles gostam disso, faz parte da história do Ibis isso, e logicamente eles usam isso para tirar sarro. E o Botafogo vai ser alvo de sarro com toda certeza, não tem a menor sombra de dúvida em relação a isso. Infelizmente essa é a realidade do Botafogo e por isso a gente cobra mudanças. Se não houver mudança no Botafogo, dentro de campo, fora de campo, no planejamento, se realmente não tiver mudanças contundentes, o Botafogo não vai sair dessa situação. E não tô nem falando desse Campeonato Brasileiro, tô falando daqui pra frente, tá? Porque a gente tem que pensar no futuro.
Tá? O presente no Campeonato Brasileiro já foi. O Botafogo já está na segunda divisão e a gente tem que olhar para frente para poder buscar um retorno para a Série A em 2022. Caso contrário, o Botafogo ou fica na Série B ou, pior ainda, vai brigar para não cair para a Série C. Já imaginou a tragédia que seria? Prefiro nem imaginar isso, porque, sinceramente, não dá. Não tem como o Botafogo chegar nesse ponto. A gente tem que conseguir dar a volta por cima e estancar essa sangria. Para fechar, eu quero destacar essa perda aí que o Botafogo vai ter na sua categoria Sub-17. O meia João Vitor Fubá, tá? Destaque do time do Botafogo Sub-17, que vinha sendo convocado também para a Seleção Brasileira de Base, realmente vinha tendo um desempenho aí muito interessante, uma promessa do Botafogo. Ele infelizmente vai sair do Glorioso, porque não houve um acordo entre o Botafogo e o staff do jogador, com toda certeza, né? Não é só o jogador, o pai dele, tem empresário já, com toda certeza, e eles não conseguiram chegar no acordo para a assinatura do primeiro contrato profissional. Não é a primeira vez que o Botafogo perde, tá? Uma jovem promessa da sua base, e não vai ser a última. Enquanto o Botafogo não tiver uma estrutura adequada para de fato a gente poder manter esse jogador no Botafogo, desenvolver esse jogador adequadamente, né? Porque vale destacar, quando o Botafogo enfrenta outras equipes do futebol brasileiro nas competições de base, vira e mexe, os nossos jogadores sentem muito a parte física. Você compara às vezes a parte física de um São Paulo Sub-17, de um Botafogo Sub-17, existe uma diferença física que por diversas vezes fica muito evidente. Porque todo mundo sabe que na categoria de base do Botafogo não existe aquele investimento realmente necessário para que a gente possa ter uma suplementação alimentar, a preparação desses jogadores sendo muito bem feita, porque tudo isso vai influenciar o desempenho deles quando chegar no profissional. Então essa decisão do meia João Vitor Fubá de sair da base do Botafogo e buscar o espaço dele em outro local, com toda certeza, tem ligação com essa falta de estrutura. O jogador sente que não vai conseguir se desenvolver plenamente na base do Botafogo. O que ele faz? Antes de assinar um contrato profissional, ele sai do Glorioso e vai fechar com outra equipe. Por quê? Tá pensando no futuro da carreira dele. Tá errado? Não tá errado. Aqui a gente tem que pensar sem a paixão de torcedor. Não adianta a gente falar que a culpa é do jogador. O garoto de 17 anos vê que no Botafogo ele não consegue atingir todo o potencial, ele vai para uma outra base que tem estrutura, que tem, sabe, tecnologia, tem todo um trabalho ali que efetivamente vai fazer ele chegar no profissional preparado. Porque quando chega no profissional, vale sempre a gente lembrar, quando o jogador da categoria de base chega no profissional, a torcida brasileira de modo geral, até porque futebol é paixão, se o jogador vai 1, 2, 3, 4 jogos mal, esquece, esse jogador já está queimado. Parte da torcida já não vai ter paciência com o garoto. Então muitas vezes, esses garotos que sobem da base, eles têm que subir prontos para se destacar. No Botafogo, inclusive, isso é muito evidente. Então a gente tem que realmente mudar isso dentro do Botafogo. A gente tem que ter uma categoria de base que treine toda ela no mesmo lugar, não isso que acontece no Botafogo, que uma categoria treina aqui, a outra treina ali, e não tem essa integração. Olha como faz falta você ter um espaço, como por exemplo o Fluminense tem há muitos e muitos anos, que é Xerém, onde ele consegue integrar toda a sua base. E não à toa o Fluminense consegue revelar, vira e mexe, algum jogador que se destaca no time de cima. Já o Botafogo, quando consegue ter algum jogador que se destaca, ele não fica muito tempo no Botafogo. Primeiro, porque se destacou, vem outro time do próprio futebol brasileiro e contrata o jogador. E esses jogadores que sobem na nossa base, eles acabam também ficando pouco tempo, porque a torcida várias vezes, a gente não tem paciência. Porque a gente está tão irritado com o Botafogo de modo geral, que quando um jogador da nossa base faz 1, 2, 3 partidas ruins, a gente já acha que o jogador não presta. Porque a gente está irritado com o Botafogo. A gente já não aguenta mais ver o Botafogo fazer o que ele faz dentro de campo. E aí o Botafogo acaba sendo uma máquina de moer jogador. O jogador tem algum potencial, vai lá, joga no Botafogo, não consegue se destacar, vai para uma outra equipe, começa a jogar bem. Isso acontece toda hora, seja com o jogador da base, seja com o jogador que já veio aqui como profissional mesmo. A gente sabe que isso acontece. E quem tem que mudar isso é o próprio Botafogo, que ainda não soltou uma nota para poder explicar o que aconteceu aí, né? Por que da saída desse jogador, dessa jovem promessa, mas provavelmente ou ainda nessa segunda, terça ou quarta-feira, o Botafogo deve liberar uma nota explicando por que não houve um acerto, aí não houve um acordo para manutenção dessa jovem revelação que agora vai buscar brilhar com outra camisa. Enfim, é uma pena, não é a primeira vez, nem vai ser a última. Enquanto o Botafogo realmente não tiver essa estrutura, a gente vai continuar vendo talentos saírem do Botafogo e se destacarem em outro lugar.
Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito desses temas que eu trouxe aqui pra você? Dessa situação do Botafogo perder jogadores da base e esses caras explodirem em outro lugar, dessa situação também da torcida que foi lá no Newton Santos protestar depois de mais uma derrota, e também dessa declaração da Arthur da Pieve, dizendo que se o Botafogo pegasse o Ibis, que já foi considerado durante muitos anos o pior time do mundo, teria dificuldade. O que você acha disso também? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.